Gente, eu queria dividir com vocês uma situação que eu vivenciei aqui no escritório hoje e que não é a primeira vez que acontece. Aliás, acontece com frequência. Então, eu acho importante a gente trazer essa informação aqui para que não aconteça mais. Eu atendi uma cliente que foi vítima de um crime contra a honra e que deseja ver o seu agressor processado por isso. O que são crimes contra a honra? Os famosos calúnia, injúria e difamação, tá? Ofensas, notícias mentirosas espalhadas na internet ou entre amigos, em grupos, enfim, esses crimes são bem conhecidos de todo mundo. Mas esses são crimes que exigem que a própria vítima apresente uma coisa que a gente chama de queixa-crime, que seria como uma denúncia, tá? A mesma coisa. Mas existe um prazo para que essa queixa-crime seja apresentada. Ou seja, é um prazo que a vítima tem para noticiar às autoridades que aquele crime ocorreu. Pois bem, a minha cliente, então, me procurou hoje e por 3 dias, hoje, ela não perdeu o direito a apresentar, a oferecer essa queixa-crime. Por quê? Ela procurou um advogado antes e o advogado informou a ela o prazo prescricional, ou seja, quando aquele crime prescreveria. Um crime contra a honra prescreve em 3 anos. O que significa prescrever? Significa que, após aquele prazo, uma pessoa não pode mais ser punida por ter cometido aquele crime. Mas, para o oferecimento da queixa, não funciona, não se conta esse prazo. A gente conta um prazo que se chama de decadencial, que é quando decai o direito da vítima de noticiar esse crime. Ah, tá bem, mas que prazo é esse? Para um crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, o prazo decadencial é de 6 meses. 6 meses a contar do dia que a pessoa cometeu o crime? Não. 6 meses a contar do dia que eu, vítima, tomei conhecimento deste fato. Tá? E claro, eu tenho que provar como foi que eu soube do fato, né? Natural. Mas isso é o prazo decadencial. Então, por 3 dias, essa cliente não teria perdido, aliás, teria visto decaído o seu direito a oferecer essa queixa, a noticiar esse crime. E não é a primeira vez que isso acontece aqui no escritório. Por quê? Porque muitos advogados que não trabalham com direito penal e eventualmente atuam em ações criminais cometem esse equívoco. Prazo prescricional e prazo decadencial são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, deixando bem explicado, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação prescrevem em 3 anos, mas eu tenho 6 meses a contar da data em que eu tomei conhecimento desse fato para apresentar a queixa, tá bem? Prescreve em 3 anos, existem exceções? É claro que existem. Crimes praticados, por exemplo, através de e-mail eletrônico ou uma notícia na internet, que aí, 3 anos a contar da data que o fato ocorreu, mas o fato continua ocorrendo cada vez que alguém lê a notícia. Então, isso é muito relativo, mas o prazo decadencial de 6 meses não é relativo, ok? Passados os 6 meses, decai o direito de apresentação, de oferecimento dessa queixa, tá? De noticiar esse crime. Então, fiquem atentas e atentos. Complementando, tá? A pedido da Mariana. Quando eu falo queixa-crime, não é a mesma coisa que boletim de ocorrência, tá bem? Não adianta eu ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência por um crime contra a honra e esperar que esse processo então ocorra, tá? Que o meu agressor seja processado. Ele não vai. Eu preciso oferecer também uma queixa-crime, que seria como uma inicial num processo normal, entrar com um processo normalmente, só que um processo criminal feito por uma advogada ou por um advogado. Então, se eu for à delegacia registrar o boletim de ocorrência, mas não tiver uma advogada ou um advogado que ofereça essa queixa-crime, eu perco o prazo da mesma forma. Não adianta, tá, gente? Queixa não é a mesma coisa que boletim de ocorrência.